tecnoplasta. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, esse templo de paz, de amor, que nos recebe tão carinhosamente. Em primeiro lugar, nós queremos, em nome da Casa do Caminho, agradecer a todos pela colaboração na campanha do Quilo, que é onde nós compomos as nossas cestas básicas para o atendimento dos nossos assistidos. E tivemos, assim, uma colaboração muito importante por parte de vocês e agradecemos de coração. E a campanha continua. Nós temos aí, logo na entrada, uma caixa onde aqueles que puderem colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, seria muito bem-vindo, porque nós temos outros nossos irmãos carentes que necessitam muito da nossa ajuda. Nós vamos falar também dos trabalhos que nós temos na casa. Nós temos todos os dias, menos as sextas-feiras. Terças, quintas-feiras, os trabalhos são às 20 horas. E quartas-feiras, 14 horas. Aos sábados, às 17 horas, 5 horas da tarde. Domingo, às 10 horas da manhã. E no domingo também tem a evangelização infantil, que é muito importante. Nós formarmos já uma base religiosa, uma base doutrinária no nosso lar, desde a infância. No plantão de atendimento, sempre nesses dias de trabalho, sempre 1 hora antes dos trabalhos espirituais, das palestras. Posto isso, nós vamos, então, nesse momento, cerrando os nossos olhos, vamos nos ligando com a espiritualidade superior, vamos sentindo a presença desses nossos amigos espirituais, guias protetores, mentores da casa, que aqui se encontram, preparando esse ambiente para nos receber. E desde há muito tempo eles aqui se encontram, para que possamos encontrar aqui, também nós, aquilo que nós viemos em busca, a paz espiritual, o conforto, a consolação. Vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, em forma de um orvalho muito sutil, que são derramados sobre nossas cabeças, porque nesse momento nós já estamos recebendo. E através desses fluidos que nós já estamos sendo harmonizados, que nosso corpo astral, perispiritual, está sendo harmonizado, esses fluidos que caem sobre nossa cabeça, no nosso chakra coronário, centro de força coronário, vai sendo distribuído por todo o nosso organismo. E assim nós vamos, numa verdadeira corrente de paz, de amor e fraternidade, nós vamos nos dando as mãos em espírito. Tanto nós aqui que estamos encarnados, quanto esses nossos amigos espirituais, que aqui concorrem para nos auxiliar e também assistir à palestra da tarde, onde eles vão receber também os ensinamentos preciosos para a sua evolução. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da nossa encarnação, pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecendo a Jesus pelos seus exemplos, principalmente, além de suas palavras que nos ensinam com tanto amor. Vamos agradecendo aos mentores da casa, desta casa que nos abriga com tanto amor. E assim, posto isso, nós vamos então abrindo os nossos olhos, já preparados que estamos, para prestar atenção na palestra da tarde, que a nossa companheira Leda fará, cujo tema é muito importante, é um tema muito atual, que é a depressão. Boa tarde a todos, queridos amigos, da Casa do Caminho. O tema, nós vamos falar sobre depressão. Ele é retirado desse livro As Dores da Alma. O próprio espírito de Hamed trata a depressão como uma dor da alma. Alma esta que qual das nossas não sofreu uma dor, A própria palavra, o próprio termo depressão, quer dizer para baixo. É algo assim que nos coloca para baixo, Então, que doença que é essa? O que é a depressão? A depressão, ela é uma doença que ela afeta o organismo como um todo. E ela pega a parte física e a parte mental.
Então, ela não está só no físico. Se nós procurarmos em algum órgão nosso, em alguma parte do corpo, não, porque ela se instala no corpo e na alma. É uma tristeza profunda. E ela compromete aquele que é cometido da depressão, ele tem uma visão distorcida do mundo. Muitas vezes a mesma situação, ela é vivida por uma pessoa de uma forma e por uma outra que está com depressão de outra. Então ela tende a nublar os fatos da vida, a enxergar de uma forma triste, dessa forma para baixo, como o próprio nome diz, depressão. Ela não só vê, como ela sente isso, sente esse peso muito grande, o deprimido, né? Sente esse peso da vida. Tudo passa a ser cansativo, passa a ser desgastante, dessa forma. Agora, nós pensamos assim, em tristeza. Será que toda tristeza é depressão? Não. A tristeza, ela é um sentimento comum e ela tem que ser vivenciada por nós. É claro, se nos acontece um fato triste, desagradável, nós entristecemos, como ficamos alegres também com o fato bom das nossas vidas. Então, a tristeza, ela é um sentimento normal, ela tem que ser vivenciada. Mas, quando essa tristeza perdura, ela fica mais de 4 semanas, aí ela passa a ser patológica. Aí, ela começa a entrar na depressão. E a depressão, nos nossos dias, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Pandemia seria assim, uma epidemia espalhada, esparsa por todo o mundo. A epidemia, ela é localizada. Ela cuidamos em determinadas regiões, por exemplo, a febre amarela, determinada região é cuidada, é feita a vacina e tal. Agora, a pandemia, ela se estende pelo mundo todo. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela cataloga como uma pandemia. E nos diz mais. Ela diz que em 2020, a depressão será, aqui entre nós, no nosso mundo, no nosso planeta, a segunda doença maior que vai inutilizar as pessoas, ou seja, os trabalhadores. Porque a primeira seria o coração, as doenças cardíacas, e a segunda a depressão. Olha que interessante. Interessante para nós refletirmos, né? Agora, isso é um reflexo muito grande, é um impacto na economia, né? Porque o depressivo, ele precisa de ser retirado da sociedade, porque dependendo do grau de depressão em que ele se encontra, ele não tem condições, muitas vezes, nem de sair de casa para o seu trabalho. Então, ele é colocado na caixa e ele fica economicamente inativo, né? Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde faz esse alerta. Então, nós dizemos, poxa, é mal dos nossos dias, é um estresse, como nós estamos falando, cada um encara a vida sob um foco, um aspecto diferente. Por exemplo, o estresse, que é o trânsito, para alguns, liga um som, liga o rádio e vai cantarolando, vai feliz. Outro já se estressa de uma tal maneira que chega até doente em casa, ruim do estômago, com os nervos em frangalhos, né? Então, depende de como nós estamos emocionalmente, o nosso equilíbrio psico-emocional, físico, que nós reagimos a isso. Então, nós pensamos, é uma doença do século, do momento, a depressão? A história diz que não. Hoje nós conhecemos com essa denominação, depressão, mas ela é bíblica. Ela é nós temos já relatos do rei Salomão. O rei Salomão vivia triste. Só que na Bíblia não tinha o nome de depressão. Era chamada de melancolia, conhecida por melancolia. Já na Bíblia, né, na época dos profetas, de antes de Jesus. Mesmo antes de Jesus, já na Grécia antiga, 500 anos antes de Jesus, Sócrates, Platão, os filósofos que são conhecidos por nós, eles são considerados até os precursores do espiritismo, porque falavam dos deuses, dos daimons. E eles também sofriam essa necessidade, essa melancolia conhecida na época, que eles tinham necessidade de se retirar da sociedade e ficar um tempo quieto, pensando, meditando, refletindo, já antes de Jesus.
Sócrates e Platão. E dando uma aceleradinha um pouco mais recente, somente no século XVIII que começou um estudo. Freud começou a falar em melancolia. Nem se usava ainda o termo depressão, ele falava em melancolia, Freud. Ele dizia que essa melancolia nos era causada com as nossas perdas. Ele dizia que as perdas materiais e as perdas afetivas, elas causavam esse transtorno melancólico. E estudando, né, os terapeutas pós-Freud, estudando essa melancolia, foi se percebendo que a melancolia é uma primeira fase, essa tristeza profunda, a melancolia. Ela tem que ser vivenciada, a tristeza, mas ela precisa ser trabalhada para ser superada. Porque se ela se instala, acontece patologias, transtornos emocionais muito mais sérios. Ou fica crônica essa depressão, ou ela passa por um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que nós conhecemos, né? As pessoas que têm medo, que precisa toda hora estar esfregando, que tem esses transtornos compulsivos, né? Obsessivos. O transtorno bipolar também, que é um desdobramento da própria depressão. Aquelas alternâncias de alegria extrema, de euforia com tristeza profunda, também é uma patologia que, se não trabalhada, ela acaba sendo instalada. E a própria síndrome do pânico, que hoje atinge tantas pessoas, né? Que nós vemos aí. Aliás, a síndrome do pânico, ela... Olha, para a gente ver como é antigo, ela vem da mitologia grega. Essa síndrome vem do deus Pan, que era da mitologia, que era metade homem e metade cabra. Esse deus, ele cuidava dos seus domínios, das suas terras. E quando alguém adentrasse, sem o seu consentimento, no seu espaço ali, nas suas terras, ele aparecia de repente para aquela pessoa. E a pessoa, então, ficava chocada, porque ele era muito feio. Então, a pessoa era tomada de pânico. E daí que veio o nome da síndrome do pânico, que nós conhecemos até hoje, né, até os nossos dias. Então a gente vê que ela vem sido estudada desde muito tempo, né? Essa tristeza, essa melancolia, e depois a depressão, né? Depois da década de 80. Então a neurociência hoje, moderna, né, esse é um dado atual, a neurociência nos conta que nós temos não somente o tico e o teco no cérebro, que nós pensamos, né? Ah, o tico e o teco não está funcionando, não. Nós temos 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. E eles nos falam, os cientistas de hoje, né, atuais, que a falta de substâncias químicas no cérebro, como a serotonina e a noradrenalina, causada pela falha dos neurotransmissores e neuroreceptores do cérebro, que causa essa depressão. Então, eles vão estudando a causa física da depressão. É uma falha nessa transmissão do cérebro. E na década de 80, a gente vê que é recente, né? Na década de 80, a farmacologia consegue sintetizar em laboratório essas substâncias que fazem essa conexão. Então, são os famosos antidepressivos, os ansiolíticos, né? Pausa. Agora em 80. Quem são esses cientistas que Deus envia para nós? São seus mensageiros? São aqueles espíritos iluminados? Porque nós já temos o merecimento de ter cura para esse mal. Então, Deus envia esses cientistas, esses seus espíritos iluminados, para descobrir aqui entre nós na Terra esse bálsamo que nos auxilia e que alivia as nossas dores, né? Porque esse estado depressivo é uma dor muito grande. Agora, essa medicação é somente o psiquiatra, nem o terapeuta ele pode receitar, é somente o psiquiatra. E da mesma forma que ele receita, que ele adequa essa dose da medicação, ele, depois do tratamento, a hora que ele vê que já temos condição, ele retira. Da mesma forma que ele adequou essa dose, ele vai retirando gradativamente. Não pode esse tratamento ser interrompido bruscamente, porque senão ela volta de uma forma muito mais intensa, né?
Então, o que será que causa esse mal que não é do século, esse mal que já é bíblico e que vem de tanto tempo? A causa ela pode ser endógena ou exógena. Trocando em miúdos, ela pode estar ou no nosso organismo ou fora dele. No nosso organismo, por exemplo, essas conexões, elas são do nosso organismo, claro, esse problema das transmissões. Mas, por exemplo, uma doença crônica, como um câncer, uma AIDS, muitas vezes ela leva o paciente a se deprimir. Essa tristeza que não passa, né? Muitas vezes o estresse, como nós dissemos. O estresse, eles vão falar, nossa, Leda, você está falando uma doença de dentro, uma causa orgânica. O estresse, orgânico sim, porque conforme nós reagimos, como nós dissemos, está lá fora, mas a reação interna nossa, como nós reagimos diante das situações, ele pode causar, sim, esse estado depressivo. Outra causa, a dependência química. Porque usa-se a droga para quê? Para ter a alegria artificial. Mas a hora que tem aquela síndrome da abstinência, que nós os consumidores não consomem, né, nesse momento, então causa essa tristeza profunda, onde há aquele mergulho na depressão, nessa tristeza. Então o consumo também é uma causa interna, endógena, que causa a depressão. Os hormônios também causam, né? Os hormônios, como a TPM das mulheres, os homens que o digam, né? A famosa TPM, que já teve caso até de absorção de crimes, né? Por causa do estado em que a mulher ficava com os hormônios, aquela depressão pós-parto, que algumas mulheres passam por isso, porque alteração do hormônio, né? Ele se modifica. E as causas que vêm de fora também, as exógenas, que são as perdas, como Freud mesmo já dizia, até estudando melancolia, nem a depressão, as perdas materiais, né? São perdas de emprego, posição social, né? Que nos acarretam uma mudança de vida. Isso pode nos causar, pode ou não nos causar depressão. Perdas afetivas, né? Entes queridos que partem. Outras vezes, até o próprio relacionamento, os relacionamentos difíceis. Quando nós não conseguimos lidar com esse tipo de relacionamento, tendemos a nos deprimir, porque não vemos solução, né? As catástrofes também. Nós vemos que os Estados Unidos, depois de 11 de setembro, né, as pessoas ficaram deprimidas, ficaram com síndrome do pânico, medo de sair de casa por causa daquele atentado. Então, quando há assim, um acidente muito grave, né, natural, as pessoas têm medo, um tsunami, algo desse tipo. As chuvas que nós tivemos aí em janeiro, né, com esses desmoronamentos, enfim. Isso causa depressão e é um processo que ele tem que ser superado. Muito bem. Se nós estamos numa casa espírita, então nós vamos falar o que a doutrina espírita fala, porque nós vimos a ciência, passamos pela história, mas o que a doutrina espírita nos diz? A doutrina, como não poderia deixar de ser, ela nos diz que doente é o espírito. Por que uns têm tanta força para encarar, para enfrentar, para reagir, para sair de uma situação e outros se entregam? Então a doutrina diz que o espírito, normalmente, indivíduos mais debilitados, ou que têm ainda aquele débito, tem aquela contabilidade divina a ser acertada, com a consciência cósmica universal. Então os espíritos dizem que quando temos débitos do passado, porque vejam bem, às vezes a gente olha as pessoas passando por esse tipo de processo e fala, mas é tão bom fulano, faz tudo direitinho, trata bem os seus familiares e tudo, como é que pode? Mas é que nós não temos a lupa do passado, nós estamos enxergando aqui, do nosso nascimento para cá, é o que os nossos olhos materiais enxergam. Nós não sabemos lá atrás os nossos débitos. Então a doutrina fala que se a causa não está agora, ela está lá atrás. E com essa sintonia, digamos assim,
nós nos colocamos em condições de captar ondas de desajuste. Olha, pela nossa culpa, que ela está esculpida na nossa alma, no espírito, nós captamos essas ondas. E aí a tendência de nos deprimirmos. E todos esses arquétipos ancestrais que vêm lá do passado, né, chegam à tona. E nós nos lembramos, temos assim aquelas vagas lembranças de situações passadas e entristecemos muitas vezes. Então, nesse processo dessa sintonia, essa capacidade de nos colocarmos, de captar essas ondas iguais, essas ondas mentais parecidas na mesma faixa vibratória, muitas vezes surgem até obsessões espirituais, a doutrina nos diz. Porque nós achamos que o obsessor é aquele a quem nós devemos diretamente no passado e que está vindo agora nos cobrar. E não necessariamente. Muitas vezes nós estamos emitindo essas ondas, essas vibrações de culpa, de tristeza. E é claro, se nós emitimos esse tipo de vibração, ela vai encontrar ressonância numa faixa exatamente igual àquela que nós emitimos. Então aí se instala o que nós chamamos de obsessões, que não necessariamente é do passado. Nós podemos ter um processo do passado, mas essa conexão se dá nesse momento, né? Então é muito importante saber disso. E saber também, a gente fala, puxa vida, e a família? Como fica a família nesse processo? Porque muitas vezes é um familiar que tem esse processo. Então será que por acaso Deus deixou essa criatura nessa família por acaso? De forma alguma. Lá no nosso plano, no nosso projeto reencarnatório, nós assumimos um compromisso. Ou seja, os mais fortes ajudarem os mais fracos. Então, se nós estamos nos fortalecendo através das lições do Evangelho de Jesus, da compreensão que temos hoje, do entendimento da reencarnação, aquele que está doente do nosso lado, nós temos obrigação diante de Deus, por tudo que nós temos, pela nossa força, de ajudar aquele irmão nosso, temporariamente, né, na condição de familiar, ajudar da melhor forma possível, porque a família toda está inserida nesse processo. Então, o depressivo não é o doente, é a família. E ele precisa da família para sair disso, porque ele não sai sozinho. Por quê? Porque os sintomas, o que sente o depressivo? Quais os sintomas que ele tem? Desânimo, apatia. Sozinho ele fica ali, não sai do canto, não sai, porque tem muito sono. Ou ele tem muito sono ou não dorme. Prefere um quarto escuro, prefere a solidão. Então, se não tiver alguém do seu lado, não sai desse processo. Então, ele conta com a família, com amigos, com quem puder à sua volta. Aqueles que tiverem a disponibilidade de auxiliá-lo, né? Porque ele se torna pessimista, o depressivo. Todos nós conhecemos um. Num grau diferente, mas conhecemos. Mas, poxa, mas fulano só fala, só tem ideias ruins, só é para baixo, só é um pessimista, porque está passando por um processo desse. É ver o mundo de uma forma cinza, nublada. Parece que nada vai ter jeito. Não consegue se concentrar. Tem dificuldade depressivo de concentração. Torna-se hipocondríaco. Porque a depressão não apresenta nada. Ele está perfeito, os órgãos estão perfeitos. O corpo está doente como um todo e a alma. Mas ele acha que deve estar com problema no coração, no fígado. Se torna um hipocondríaco. Perde completamente a vontade de viver. Aí que é o problema. E muitas vezes, essa perda da vontade de viver, ela traz pensamentos recorrentes de morte. E se não é auxiliado, e se não é medicado, e se não faz um tratamento terapêutico, muitos casos chegam ao suicídio. Infelizmente, porque está num processo deplorável, né? E um sentimento que tem o depressivo, que é difícil de lidar, ele tem um sentimento de culpa, de inutilidade. Porque ele olha e fala, mas meu Deus, eu tenho tudo,
eu estou saudável, eu tenho família, eu tenho tudo, então se sente culpado de estar daquele jeito. E não é culpa, é um processo pelo que está passando. Então é nesse sentido que nós temos que auxiliar, procurar tirá-lo desse marasmo, desse estado patológico temporário, porque todos saem disso. Agora, ele afeta, nós falamos o indivíduo, que faixa que afeta? Afeta todas as idades. Nós temos registros na Organização Mundial de Saúde de crianças depressivas, já com depressão, crianças, na tenra idade. E por aí passa, jovens, adultos, idosos. Então, cada fase tem sua desculpa. Então, não é a desculpa, nós temos que buscar a causa, o porquê, o tentar mudar essa postura, tentar fazer com que esse espírito reencarnado saia dessa condição de renitência nesses pensamentos, né, para baixo, porque esse estado patológico, a doutrina espírita nos diz que ele passa para o plano espiritual. Nós desencarnamos com ele. Se nós desencarnarmos depressivos, nós vamos chegar na espiritualidade com depressão. Então nós vamos ter que fazer o nosso tratamento lá. Só que não encerra aí, a gente vai ter que voltar novamente e nós vamos passar outra vez por todo o processo. Então urge que esse tratamento seja rápido, seja feito de uma forma adequada e rápida aqui. Porque, além de ser todas as idades, ele não caracteriza, assim, posição social. Não são os mais ricos ou os mais pobres, não é por dinheiro demais, nem falta de dinheiro. Aliás, conta-se que uma das maiores fortunas que nós já ouvimos falar, um grego famoso, Onassis, ele era dono de 2 ilhas na Grécia, né? Onassis. E ele perdeu o filho dele, ele tinha um casal, a Cristina e o Alexandre. Ele perdeu esse filho num acidente aéreo. E dizem que ele deixou o filho embalsamado dentro de casa durante 1 mês. Ele entrou num estado depressivo tão grande, ele se recusava a enterrar o filho. E ele se dizia o homem mais pobre da terra. Com toda a fortuna, um armador grego que ele tinha, né? E futuramente, nós sabemos que a filha dele, a Cristina, ainda veio a se suicidar. Tanto dinheiro. Então a gente vê que não é posição social, não é condição financeira, não é capacidade intelectual, é o Deus interno. É aquele que confia em Deus e que sabe que nós estamos de passagem nessa vida. Que essa vida é uma escola, nós estamos inscritos na escola da vida, né? Então, essa depressão não atinge idade específica e nem sexo específico. Fala-se que mulheres têm mais? Não é provado cientificamente. Porque a mulher, ela é mais aberta ao tratamento, ela busca mais ajuda. Então, por isso que se registra mais casos, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela registra 450 milhões de casos de depressão no mundo. 450. Agora, imagina, se ela registra 450 milhões, quantos mais deve ter? Esses são os que estão sendo tratados, que buscam ajuda e que estão catalogados aqui na Organização Mundial de Saúde. E os outros, que ficam em casa, ficam pelos lares e que não têm acesso aos tratamentos e às terapias, né? Sem contar que existe também aquela depressão sazonal, ou seja, em determinados períodos da vida. Por exemplo, o frio que se apresenta, né? Muita gente não gosta do frio, então se deprime no frio. Fica triste, não quer saber de sair, não quer fazer nada. Ou um dia chuvoso, que é mais cinza. Ou perto do Natal, porque tem alguma lembrança, né? Então, nós espíritas não temos desculpa. Porque nós sabemos que são experiências e vivências que nós temos que passar por tudo. Se algum Natal lá atrás nos trouxe uma recordação ruim, hoje nós estamos aqui para transformar. Estamos para a nossa educação, ou seja, reeducação. Porque já fomos educados, estamos nos reeducando na reencarnação. Então temos que transformar essa nossa postura mental. E o tratamento, como não poderia deixar de ser, a doutrina, se ela nos diz que é o espírito que está doente,
a doutrina diz que nós temos que tratar o espírito. Como que nós tratamos o espírito? Se não através do Evangelho de Jesus. Se o espírito adoece porque ele inflige algumas leis de Deus, então para tratar, ele tem que se colocar de acordo com as leis de Deus. Então fazer o que Jesus nos ensinou, fazendo aos outros o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Aqueles nossos parceiros doentes, que estão depressivos, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Então é assim que nós temos que agir. Ou que não estejam depressivos, ou que esteja atravessando um período difícil, é assim que nós temos que fazer. Nos recolocar de novo, de acordo com as leis de Deus. Se nós nos desviamos em algum momento, né, e precisamos passar por mais essa aprendizagem, digamos assim, que nós possamos entender e reaproveitar essa nossa jornada. Mas a doutrina espírita, ela não fica só por aí. Ela fala que nós temos que tratar o espírito, mas a doutrina, ela está par e passo com a ciência. Então, nós vamos pegar o depressivo, trazer no centro espírita, receber passe e ponto? Não. Ele vai ser tratado por um profissional adequado, porque o médico é um emissário de Deus também. Nós temos o Deus do céu e o Deus da terra, e os médicos da terra. O médico do plano espiritual, os médicos que nos auxiliam, a corrente médica, através de Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros que nos ajudam, e os médicos da terra, que são mensageiros de Deus também. Então, nós temos que contar com ajuda espiritual e ajuda médica também, através de medicação, que a maioria dos casos é necessário, através de terapias, né? A psicologia ajuda muito nesse sentido, a medicação, a psicoterapia. Exercícios físicos são muito importantes, né? Normalmente o depressivo se recusa, mas assim, uma caminhada leve, quando nós pudermos, levá-lo a contato com a natureza, andar perto de árvores, né, onde tem verde ou mar, porque aí tem uma energia muito poderosa, a energia da natureza. Ela é revigorante, ela reconforta, ela repõe as energias espirituais através da natureza. A música é muito boa também para aquele que está depressivo. E a prece, claro. Às vezes o depressivo não tem força nem para se levantar da cama, quanto mais para rezar. Ora, se nós estamos ao lado dele, nós oramos por ele. Porque através da nossa prece, essa imantação, essa energia eletromagnética que se forma, ela atinge aquele que está ao nosso lado necessitando, né? E como nós não somos viajantes solitários, nós viajamos em grupo. Esse grupo chama-se as famílias espirituais, que se reencarnam juntas, né? Então estamos todos em grupos, uns para auxiliarem outros, né? Quem já leu Nosso Lar, quem já sabe, e já vê às vezes espíritos que nem necessitariam de estar encarnados aqui na Terra, quantas vezes voltam para auxiliar os seus entes queridos que não tiveram a mesma evolução. E nós, né, Jesus dizia, reconcilia-te, faz pelo teu irmão, enquanto ainda estás a caminho com ele. Enquanto nós estamos caminhando junto, nós temos condição de fazer. Depois, talvez nós vamos ter que delegar essa oportunidade bendita, né, de auxílio que nós viemos em busca. Então, é essa profilaxia. Toda doença tem uma profilaxia. Ou lavar as mãos, ou comer menos, ou caminhar. A profilaxia é o Evangelho de Jesus, né? Quando Jesus nos diz que o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. Então, olha que terapia maravilhosa. Fazer o bem. A coisa mais gostosa. O José Roberto agradeceu a ajuda, né, que todos estão dando. A coisa mais gostosa, eu coloco num carrinho de supermercado 1 quilo de açúcar para levar para minha casa. Tudo bem, isso eu faço toda semana, todo mês, enfim. Eu levo, eu me alimento meus familiares. Quando eu coloco e trago para quem eu não conheço, a gente sente uma... Desculpa, mas a gente se emociona também de falando. A gente sente uma
vibração diferente, uma energia diferente. Isso que Jesus nos recomenda. Então, esse fazer o bem, de alguma forma, da forma que eu posso, que eu puder, auxiliando com uma palavra, com um sorriso, com um quilinho de mantimento, como eu puder. É esse o bem que Jesus nos pede. Jesus não pede para que nós sejamos nenhum missionário, construamos um templo, não. Que nós auxiliemos aquele que está do nosso lado, né? Ainda a ciência diz, não é nem a doutrina, a ciência, que o bem, quando nós estamos bem, oramos, os neurônios são reajustados. Olha, a doença tem cura. Quando estamos bem, fazendo bem, esquecemos da doença. O organismo vai se recompondo, se recuperando. E quem não precisa dessa recuperação e dessa recomposição? Quem nunca caiu, né? Então a gente sempre diz que cair faz parte da jornada. Só não cai quem nunca andou, quem nunca se colocou de pé. Então o importante não é cair, não cair nunca. Porque eu cair faz parte, porque eu caminhei, eu tentei andar, então eu caí. Mas o que importa é não continuar caído, é levantar. É esse que é o pulo do gato, né? Da depressão, não deixar. Não importa que eu me deprima, que eu tenha tristeza, que eu tenha melancolia, seja o que for. Isso não pode permanecer. Quando eu entendo a vida como ela é, que eu estou de passagem, que a vida é muito mais que isso, que é uma oportunidade que Deus está nos dando a cada um de nós, essa bênção da reencarnação, essa oportunidade maravilhosa. Então não importa como estamos fazendo, importa que nós compreendamos. Porque quando nós compreendemos a situação, o que estamos fazendo, estamos nos aperfeiçoando, estamos crescendo. Essa proposta da doutrina espírita de reeducação através da reencarnação é uma proposta muito otimista, muito para cima. Não importa, a doutrina diz, não importa o que está feito lá atrás, já está feito. Importa o que eu estou fazendo agora e o que vai ser daqui para frente. Porque a caminhada, eu não vou caminhar olhando para trás. Eu não ando de marcha ré, eu ando para frente. É essa proposta otimista da doutrina espírita. É essa caminhada com confiança, com otimismo, sabendo que tudo tem solução. Ah, mas eu não quero resolver agora? Não tem importância. Vai ter outras oportunidades, outras encarnações futuras. Mas se nós podemos fazer agora, para que perder tempo? Né? Se é tão maravilhoso o que a doutrina nos mostra, o espírito, esses mundos tão melhores, a Terra mesmo passando por esse processo de transformação, Jesus dizendo que os bons herdariam a Terra. Olha o que ele já dizia na sua época, os bons, bem-aventurados os bons, eles herdarão a Terra. Os bons, os maus estão tendo oportunidade junto conosco, mas os bons herdarão. E terminando uma frase muito interessante que eu achei, para encerrar a nossa reunião da tarde. Diz assim, a depressão, como toda doença da alma, os seus efeitos, reprimidos por comprimidos, tendem a reaparecer, se não nos colocarmos em harmonia com as soberanas leis da vida. Que Jesus nos abençoe. Tema muito abrangente, muito interessante, né? E eu acho que o tempo foi até agradável, né? Acho que tivemos assim uma explanação muito boa sobre o fato, né? E então nós vamos dar uma oportunidade a uma pergunta, pelo menos, né? Então, uma colocação da Matilde. Eu só gostaria de colocar o seguinte, que o estudo do Evangelho no lar pode transformar todo o ambiente. Todos aqueles que, porventura, participem conosco desse estudo, terão na memória, na lembrança, as lições de Jesus. Então, é de mais importante que nós cultivemos esse estudo durante toda a nossa existência aqui. Nós iniciamos lá atrás, lá por 1950, por aí. E até hoje nós fazemos esse estudo em casa. Tem até uma vizinha nossa, a Valquíria, que vem toda terça-feira realizar o Evangelho junto com a gente, para ajudá-la. Muito importante. Muito bom.
Muito bem, né? Acho, não tenho certeza, né, de que nós aprendemos muito sobre o tema, e essa visão que a Leda colocou é muito importante. E o que você colocou, Matilde, né? Que é a parte espiritual, o apego ao Evangelho, aos bons princípios, a moral, isso que nos conduz sempre, nos mantém sempre firmes nessa caminhada. E agora nós vamos, nesse momento, partir para as vibrações. Então vamos agradecendo a espiritualidade e principalmente a Deus, né, que é nosso Pai, de uma outra maneira, doando o nosso amor para aqueles lugares, para aquelas pessoas que se acham necessitadas e que carecem tanto do nosso auxílio. Vamos abrindo os nossos corações, vamos exercitar o amor, conduzir esse amor em forma de vibrações a todos aqueles nossos irmãozinhos que se acham nesse momento internados nas clínicas, acometidos por todas as espécies de males, principalmente aqueles que se encontram deprimidos, aqueles que se encontram sem uma perspectiva melhor de vida. Vamos levar esse amor até a eles, para que sirva de um lenitivo, de um bálsamo, para que sirva de uma medicação que Jesus nos proporciona, que é o amor. Vamos vibrar por eles, queridos companheiros. Vamos vibrar também por outra espécie de enfermos, não aqueles enfermos da matéria, aqueles que se acham nos hospitais, nas clínicas, mas aqueles que se acham nas prisões, que se acham apartados da sociedade, aqueles que infringiram as leis de Deus e dos homens, e por isso se encontram ali espiando as suas faltas, mas são nossos irmãos diante de Deus, criados pelo mesmo Pai, e que têm a mesma consideração, o mesmo amor de Jesus. Vamos vibrar por eles também. Vamos vibrando também por esse nosso país, para que possamos ter uma diretriz boa, para que ele possa ser conduzido com amor, para que ele possa ser conduzido com sabedoria, para que seja realmente a pátria do Evangelho, para que Ismael, esse nosso guardião, possa distribuir essa paz, esse amor pelo nosso país. Vamos vibrar também pelos nossos lares, porque ali é o primeiro reduto da nossa encarnação. É o lugar da prática do amor, da compreensão, da caridade. Vamos vibrar muito amor envolvendo os nossos lares num halo de fluidos magnéticos muito intensos, de muito amor. Vamos vibrando também, finalmente, por essa nossa casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que nos dá a oportunidade do trabalho e do exercício do amor. E assim, queridos companheiros, já cumprindo uma pequena parte da nossa obrigação como filhos de Deus, nós vamos encerrando essa nossa reunião de hoje, agradecendo os ensinamentos, agradecendo o apoio espiritual, o apoio desses mentores, desses guias que aqui se encontram, que nos acolhem com tanto carinho. Vamos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos e pela oportunidade de virmos em busca da compreensão, do ensinamento, do amor e desse grande apoio que temos da espiritualidade, que é a prática da fraternidade universal. Que Deus nos proteja, Jesus, nosso irmão maior, nos acompanhe e quando sairmos daqui, possamos encontrar nos nossos lares a mesma paz que estamos aqui recebendo. Graças a Deus.